Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. As semifinais do Carioca vão acontecer neste fim de semana, começando com Fluminense e Volta Redonda. Na verdade é Volta Redonda e Fluminense. Fluminense tem melhor campanha. E na segunda teremos Flamengo e Vasco. Sim, o mando é do Flamengo, porque o Vasco conseguiu ultrapassar o Flamengo na última rodada, venceu o Bangu por 2-0 e passou o Flamengo no saldo de gols. Terminaram os dois empatados com 23 pontos. O Flamengo conseguiu aí degringolar na reta final, perdeu os dois clássicos e se viu ultrapassado por Fluminense e Vasco. Adiel Reis, quem que pra você é o favorito a vencer o Carioca aí? Entre esses quatro equipes. Fluminense de Fernando Diniz. Eu vi alguém falando, eu acho que foi a Liva Nepomuceno no terceiro tempo. Ela disse que chegou a hora do Diniz, chegou o momento dele de brilhar e conquistar o Cariocão. E mérito dele e demérito dos outros times. Vasco, porque está se renovando agora, e tem Maurício Barbieri, que é enfim, deixa para lá. E Vitor Pereira, que está fazendo esse excelente trabalho no Flamengo, alérgico a títulos. Então, chegou o momento do Fernando Diniz conquistar o Carioca. Ele tem o elenco na mão, não brigou com nenhum jogador, ainda que se saiba, né? Então, pode ser que depois do Carioca vaze alguma coisa, mas eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma final, inclusive contra o Vasco e não contra o Flamengo, como se imaginava. Tá? O Cássio me perdoe, eu acho que o Vasco está um patamar acima do Flamengo pelo momento que está vivendo, mas está um passo atrás do Fluminense em questão de entrosamento dentro de campo. Se o Barbieri fizer esse milagre, que não vai acontecer nessas próximas semanas, vai perder mesmo do jeito que a gente já espera. Então, a final que eu imagino, Estevão, é Fluminense, Vasco e Fluminense campeão. Para que tanta energia negativa? A demissão do Maurício Barbieri para eu ganhar 5 fichas de sinuca. 5 fichas de sinuca. Mas falando sério, é isso. O Fernando Diniz tem um elenco mais completo, mais entrosado. E o Keno está jogando bem. E foi uma grande contratação do Fluminense também para essa temporada. Ele está sendo decisivo. E reforço para o Fluminense nesse primeiro jogo da semifinal é que não tem Felipe Melo, né? Então, já é um grande avanço do elenco do Flusão. Antes de passar a bola pro... hoje também. Mas ele não vai jogar, né? Não pode ser inscrito a essa altura já, né? Se for até hoje... Acho que, não sei, bom... É a Ferge, né? Vai que aparece. Tem isso também. Mas antes de passar a bola pro Cássio, eu só queria dizer o seguinte, Adiel. Keno jogando bem, quem não gosta, né? Agora sim, Cássio Ângelo. Eita! Entrada mais forte que a do Felipe Melo. Entrada mais forte que a do Everton Ribeiro, cara. Ô, louco, bicho. Você concorda com o Adiel Reis? Fluminense é favorito? Estevão Barros. Concordo. Vou concordar com o Adiel, apesar dele estar jogando, emanando energias negativas ao Maurício Barbieri. Mas o Fluminense é favorito porque é o título que eles disputam, a Vera, né? Que é o Campeonato Carioca. Copa do Brasil, Libertadores brasileiros vão entrar para ser coadjuvantes, com todo respeito ao Fluminense. E o que resta para o Fluminense é ganhar a Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Diga-se de passagem, o Fluminense é o primeiro campeão carioca lá em 1902. Vai ter um confronto bem legal domingo, que vai ser Lelê contra o Fluminense, porque já assinou um pré-contrato com o Tricolor, né? Sim. Chapéu no Vasco, hein? Não, deixa. Eles comemoram isso agora, Adiel. O Fluminense comemora a contratação de Lelê. Mandou o Fred na casa dele, foi o presidente Mário Bittencourt. É o que resta. E o Vasco não mandou ninguém, não? Não, o Vasco ia fazer um favor pro Lelê, deixar o Lelê jogar no Vasco. Que isso, velho? Nossa! O Vasco contrata Andrei, contrata Puma Rodrigues, o Vasco contrata Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato. Manu Capasso, melhor zagueiro do campeonato argentino. Van Dijk da América do Sul, né?
O Vasco não vai correr atrás de Lelê, não. Parabéns lá pra eles que fizeram uma festa tão grande lá pro Lelê. Cássio Puto, número 3.mp4, hein? Essa, não tô chateado, não. Essa é a verdade. Eu não tô puto, não, cara. Essa é a verdade. O Vasco tava fazendo, um favor pra carreira do Lelê, deixando o Lelê jogar no Vasco. Pergunta, eu nem queria o Lelê, porra. Tem Pedro Raul aí, cara. Lelê jogou aonde antes de Volta Redonda? Pô, Pedro Raul só perde pênalti porque ele quer, cara. Foda. Se vocês quiserem comemorar a contratação de Lelê, dizer que é o centroavante da próxima Copa do Mundo, aí é com vocês, mas meu time tem 2 jogadores convocados para seleções, para amistosos. E eu não vi na lista do Ramon Menezes o nome do Lelê, não. Mas o Ramon Menezes tinha que ir na casa do Lelê, convencer o Lelê a jogar no Vasco. Aí tinha uma falta de profissionalismo do Vasco mandar o... Verdade. O empresário do Lelê foi até o CT, negociou com o Vasco e apertou a mão do Abel Braga. Isso já é público e notório, ele mesmo falou isso. Vídeo que, inclusive, aqui numa dessas lives que nós fizemos às sextas-feiras, num grande área, eu falei, olha, tá tudo certo, porque o Abel Braga confirmou. Agora, se o jogador que não tem palavra não assinou o contrato, aí problema dele, melhor pro Vasco, que pessoas assim a gente não quer dentro do CT para tumultuar o bom trabalho do Maurício Barbieri. Jogador de futebol tem que ter caráter, rapaz, para praticar sua profissão. Que isso, hein? Palavras muito duras agora de Cássio Ângelo. Acabou com a carreira do rapaz. Mas vocês acham que... Vai lá, Diel. Lelê. Agora sim, Estevam. Vai lá, Estevam. A gente já falou do Flamengo, eu também acho que ele corre por fora nesse cenário aí, vejo, por incrível que pareça, acho que hoje o Vasco... Sabe que ontem o jogo do Vasco, contra o Bangu, até me deixou assim um pouco achando que o jogo vai ser de igual para igual, cara, na segunda-feira. Eita! O Vasco ontem jogou muito mal contra o Bangu. Ontem? Sim, o jogo foi ontem. O Vasco jogou ontem mal contra o Bangu. Não jogou contra o Bangu segunda-feira, não jogou domingo. Jogou mal ontem? Jogou mal ontem? Sim, jogou mal contra o Bangu ontem. Não jogou contra o Bangu outro dia. Continua. Parece que o Vasco joga toda semana contra o Bangu agora. Mal toda semana, com certeza. Não, contra o Bangu. Não, contra o Bangu só uma vez. Se jogar de novo, joga mal de novo. Eu vou repetir a minha frase. O Vasco ontem jogou mal contra o Bangu, porque ele não jogou contra o Fluminense, não jogou contra o Nova Iguaçu, ontem ele jogou contra o Bangu. Time preguiçoso, pareceu um time fisicamente muito abaixo. Acho que a intensidade de jogos no começo da temporada está começando a afetar já o Vasco. Mas... tecnicamente, Estevão Barros, o time do Bangu é bem treinado pelo Felipe Maestro, diga-se de passagem, um time que não dá chutão, um time que sai construindo jogada de trás, só que esbarrou na limitação técnica dos seus jogadores. Se não fosse isso, eu acho que o jogo teria acabado 2-2, Bangu e Vasco. Mas, como eu falei, a limitação técnica dos jogadores do Bangu atrapalhou muito isso. Então, mas eu acho também, Cássio, que ontem o Vasco já entrou classificado, né? Tem a questão, não sei o quanto os caras entraram pro gasto, né? Tem isso também, tipo, os caras já entraram... Sim. Meio desligados, cientes de que já tá a classificação na mão. Tinham 2 cartões amarelos. Sim, então talvez esse lado psicológico os caras tenham largado mesmo. Mas... Barbieri falou, entram lá e se divirtam. Eu acho que pela zona que tá o Flamengo, pela incógnita que é aquele time, eu vejo o Vasco ali, né, se não um pouco acima, no mesmo patamar ali, porque... o jogo que o Vasco fez contra o Flamengo foi muito bom. Eu tenho... que a gente transmitiu no Facebook, né? Eu tenho essa imagem ainda do que foi o jogo. E acho que nessa semifinal aí, claro, são 2 jogos também, né? Outro contexto, acho que o Flamengo pode
pode ganhar, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas eu colocaria nessa ordem. E o Voltaço, que tá ali, você acha que pode surpreender? Pode chegar numa final, pode ser campeão? Encabeçadas por Lelê? Esteban Barros, não ficaria surpreso se isso acontecesse. Volta Redonda, não por acaso, terminou na 4ª colocação. Fez jogo de igual para igual com todos os considerados 4 grandes do Rio. Todos. Venceu o Vasco. Venceu o Vasco. Desconsiderados, eu não disse os que são. Tá. Porque os grandes do Rio é Vasco, Bangu, Botafogo e o time da Gávea. Agora, fez jogo de igual para igual com todos os 4 grandes. Ganhou do Vasco, se eu não me engano, ganhou do Fluminense também. O próprio Fluminense ganhou. Empatou com o Botafogo e parece que empatou com o time do Rio de Janeiro. Não perdeu, se eu não me engano, não perdeu para nenhum desses. Um time bem treinado, um time que tem umas ideias interessantes de jogo. Sabe, como diria os antigos, sabe sofrer. Joga ali no limite, sai no contra-ataque com o Pedrinho e com o Lelê. E tudo pode acontecer, como você falou, inclusive nada. Mas o Fluminense sim é favorito pelo momento que vem passando. Adiel, concorda? Sim, eu não ficaria surpreso se o Volta Redonda se classificasse, mas um motivo importante, tá? Às vezes o time do Fluminense tem uns apagões durante os jogos, e se o Volta Redonda aproveitar um desses e fazer um gol e fechar a casinha, se classifica. Porque o Fluminense ele não consegue jogar contra time que se defende que tem as 2 linhas defensivas muito próximas, tá? Então, acho que o Volta Redonda tem uma chance de se classificar para a final, de ser finalista. Não de ser campeão, mas de ser finalista, acho que sim. Por causa dessa falha técnica, vamos dizer assim, que o Fluminense tem. Inclusive, no próximo painel sincero, Fernando Diniz vai analisar o futebol posicional dele de uma forma bem sincera, viu? E tá da hora isso aí. Agora, Esteban Barros, o Volta Redonda perde muito por causa do regulamento. Os 2 jogos vão ter que ser no Maracanã. E o principal força do Volta Redonda era jogar no Raulino de Oliveira, com um gramado, sim, vamos dizer assim, mais pesado. Raiz, né? Mais tosco, raiz, né? Ruim. Vocês, os adjetivos de vocês são certos e precisos. Agora, o regulamento atrapalha um pouco o Volta Redonda. Se fosse um jogo, eu acho que eu botaria 60-40 para o Fluminense classificar, mas como são 2 jogos, eu acho que a chance é 80% para o Fluminense e 20% para o Volta Redonda. Justo. Acho que é uma boa margem, Cássio.